em algum momento na vida nós nos sentimos assim. E ele continua dizendo: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Essa era a proposta. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este o adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher. E trouxe e disse o homem. Aí tem uma poesia maravilhosa. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. O verso 24, talvez o mais clássico de todos eles. Por isso, deixa o homem o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Eu quero pensar com vocês, ou relembrar um pouco desses versos, que é possível que em algum momento você olhou para ele e encontrou nesses versos uma tranquilidade de que Deus abençoou o seu casamento. Mas é verdade e que nós falamos aqui em algum momento que nem sempre tudo dá certo. O ideal de Deus é algo extraordinário para a nossa vida, mas na oração eu já falei algo que pressupõe que passamos por dificuldade sim. É possível que alguém esteja aqui e carregue marcas de situações tão difíceis. Talvez uma situação financeira que você passou alguns anos atrás. Você pensava que não tinha solução. Quantas noites você dormiu chorando? Renovação de votos é diferente de um casamento normal. Ou por que eu digo isso? No casamento, quando a gente começa ali aquele processo de casamento, nós temos tantas expectativas. No entanto, hoje nós trabalhamos com a realidade, com aquilo que aconteceu, com aquilo que nós prometemos, mas nós não tínhamos ideia do que seria ou do que viria. Um dia nós falamos que era assim na saúde e na doença, mas nós não imaginávamos que aquilo iria acontecer, que aquelas idas aos hospitais seria recorrente. Nós não imaginávamos aquilo. Talvez nós falamos e não paramos para pensar. No entanto, a notícia linda do Senhor esta noite para você é que Deus criou vocês um para o outro. Amém. Mas é possível. É possível que essa união, em algum momento, ao longo desses anos, ficou por um fio. Pode ser que em algum momento já estava tudo certo para uma separação. Mas Deus conservou a despeito de todas as coisas. Houve perdão, reconstruiu. E para a glória do Senhor, você está aqui. Amém. Quando eu olho para esses versos e diz que não é bom que o homem esteja só, eu entendo que Deus sempre providenciou uma maneira para cuidar dos seus filhos. O homem, então, você sabe, deu nome aos animais e de repente ele sentiu uma necessidade para que ele pudesse ter alguém ao lado dele. Eu sempre digo que é um milagre, todo casamento é um milagre, e hoje não é uma suposição, vocês sabem por experiência. O fato de vocês serem pessoas tão diferentes, de virem de lugares diferentes, costumes diferentes, e vocês permanecerem casados, é só um milagre que isso pode acontecer. Portanto, Deus sustentou vocês. Naquela falta que aquele homem sentiu,
agora Deus providenciou uma maneira. Eu acho lindo esse texto quando diz que o homem cai de um sono pesado e Deus então tira da costela de Adão um pedaço e transforma naquela bonita mulher. Mas o texto diz que de repente o Senhor trouxe ela ao homem. Esse texto me pega. É nesse texto que eu paro e penso: foi Deus, Elisângela, que levou você a ser doido. Foi Deus, Cecília, que levou você ao Edivaldo. Gente, quando eu começo a pensar nessas possibilidades, sabe, quando eu começo a pensar, Davi, que foi Deus que entregou Egito para ti. Quando eu começo a pensar em tudo isso, eu entendo que Deus, ele sonhou com todo momento. Inclusive, ele sabia desse momento. Rosimeiro, quando Deus lhe entregou para o seu querido Argemeiro, é verdade. É verdade, porque que todas as vezes que nós pensamos nisso, nós entendemos que Deus pensou em cada detalhe, em cada momento da sua vida. Aí você reporta ao passado e percebe que mesmo naquele momento difícil, Deus providenciou uma maneira. Deus fez tantos milagres na sua vida até aqui, a despeito de todo o sofrimento. Ah, quantas coisas Deus fez. Por isso que renovação de votos é algo mais consciente. Sai do campo da empolgação e a gente trabalha com a realidade, com aquilo que aconteceu. Quando eu percebo que essas pessoas, elas estiveram presentes em momentos tão difíceis ou tão complicados na sua vida, não tem como duvidar que foi Deus que levou essa pessoa a você. Se fosse outra pessoa, daria ruim. Se fosse outra pessoa, como diz o carioca, teria metido o pé, mas você permaneceu. Mas não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Amém. Porque Ele escolheu. É isso aí. Deus escolheu, Anderson, a Magnólia para você. Se não fosse Deus, não seria possível aquele momento tão incrível ontem em família aqui. Foi maravilhoso. Deus, Ele faz tantas escolhas maravilhosas para nós, no entanto, nós precisamos aceitar, e vocês aceitaram. Deus lhe trouxe. O homem, então, por sua vez, disse: olha, esta afinal, esta afinal, ela que eu quero, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas tem um texto que eu disse que é um texto clássico, porque diz assim: por isso deixe o homem o pai e a mãe. Sabe, não foi fácil. Não foi fácil para José e Dora naquele momento tão difícil. Aquele momento de deixar e começar algo novo. Não foi fácil para vocês, hein? Edmar e Solange. Imagina que situação. Olhar e pensar: agora a responsabilidade é minha. Deixar o pai e a mãe. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Durante esse tempo que vocês permaneceram casados, muitas coisas mudaram na sociedade. Existia um fenômeno naquele momento que vocês casaram, que chamava-se um fenômeno do ninho vazio. Os filhos saíam e aí os pais, eles ficavam só e passavam por esse processo, ninho vazio. Satanás é tão terrível que há um estudo muito robusto hoje, que já não existe mais esse fenômeno com tanta frequência. Tem tomado lugar agora o fenômeno do ninho cheio. Os filhos não querem sair mais, já não saem. E amigos, o conselho de Deus sempre foi deixar o pai e a mãe, por mais difícil que seja, por mais dor que isso possa causar, mas é um conselho de Deus. E nós começamos esses textos dizendo: disse Deus. E se Deus disse, amigo, vamos entender que é verdade. Muita coisa mudou, mas o nosso Deus não mudou. Sabe?
deixar o pai e a mãe e unir. Essa palavra que é usada para unir é a mesma palavra que é usada para unir metal. É como se fosse uma espécie de solda, de maneira que, se tiver algum tipo de separação, vai ter algum tipo de ruptura, vai causar algo terrível no outro, vai causar dor, dificuldades. Portanto, unir para não separar mais. Sabe, Ciro, eu fico pensando que outro dia eu ouvi alguém dizer sobre você, quando você chegou e me deu o culto. Foi o pastor Sérgio que estava dizendo para mim. Lembro do Ciro quando chegou e me deu o culto, quieto, ficou ali, meio de canto. Você nem imaginava que hoje estaria aqui. Talvez nem imaginava que todos esses anos iriam passar na presença dessa mulher, mas não somente isso, teria no seu coração a certeza de que isso é para a eternidade. E para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Por isso que eu digo para vocês que renovação de votos nada mais é do que relembrar. Quando nós olhamos para o nosso passado, nos impulsionamos para continuar avançando para o futuro. E o nosso futuro está dedicado exclusivamente ao Senhor. Aconteça o que acontecer conosco. Deus escolheu um para o outro, exatamente para juntos vocês sonharem com a eternidade. Juntos vocês sonharem com o céu. E um ao outro tem essa missão incrível de ajudar o outro a chegar no céu. Portanto, a despeito de todas as mudanças que acontecem na cultura, a despeito de tudo que acontece na vida da gente, de algumas mudanças também, o que nós não podemos mudar é o Deus que nós servimos. Só tem que nesse momento eu gostaria de fazer algo com vocês. Eu geralmente eu não sou muito adepto a essa situação, mas eu gostaria de fazer agora. Eu gostaria de que vocês fizessem algo neste momento que há muito tempo vocês não fazem. E eu falo com muita autoridade. Nenhum vai fugir do outro nesse sentido. Eu gostaria que um olhasse dentro do olho do outro agora. Por favor, olhe dentro do olho. De frente, um de frente para o outro, mas olhar dentro do olho. E eu vou dizer o seguinte: você não precisa dizer nada, só olha. Eu percebi que algumas pessoas olhou e já não estão olhando mais. Vocês só vão parar de olhar para dentro do olho do outro, de piscar à vontade, mas enquanto que você olha, pode continuar olhando, isso, pode continuar olhando. Você vai perceber que não é uma tarefa fácil. Você vai perceber que um ou outro vai tentar desviar do olhar. Enquanto você olha para o olho do outro, não desvie o olhar. Olhe para este olho e comece a imaginar. Quem sabe pensar naquele primeiro beijo? Quem sabe imaginar naquela primeira situação engraçada que vocês viveram? Mas também imaginar as dificuldades. Talvez nesse olhar você já percebeu algumas vezes saíram algumas lágrimas desses olhos. Talvez nesse olhar você percebeu quando estava tão feliz e você sabia descobrir, mas ainda não foge o olhar. Ainda não passou nenhum minuto. Você percebe que poucas vezes nós olhamos no olho um do outro. Poucas as vezes nós lemos de fato o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem. Nós homens temos mais dificuldade ainda disso. Nesse momento, eu gostaria de que você, no ouvido dessa pessoa, você prometesse algo para ela. Eu não sei o que você vai prometer. Eu posso dar uma dica. Eu prometeria continuar amando,
Eu prometerei jamais desistir dela. Eu prometerei, a despeito de qualquer coisa, não separar. Porque Deus Ele sonhou com esse momento. Deus sonhou com vocês. Prometa. Pode deixar de olhar e pode prometer. Prometa baixinho, prometa baixinho. Algo que você vai conseguir cumprir pela graça de Jesus e pelo Espírito Santo. Promete. Pode prometer. Talvez é uma dificuldade. Talvez alguém sonha já há muito tempo que você fizesse essa promessa que você ainda não fez. Quanto que essa pessoa gostaria de ouvir essa promessa? Quem sabe seja uma reafirmação. Talvez você está reafirmando algo que o outro já sabe. Mas talvez, amigos, há algumas promessas que foram feitas aqui que só esse casal sabe. Só esse casal sabe. Nós somos muito injustos uns com os outros. Eu tenho um amigo que dizia que cada família é um mundo. Cada uma família é um mundo. Cada uma família sabe as dificuldades que passou para estar aqui. Muitas vezes a gente chega na igreja, no ambiente de trabalho, em alguns lugares formais, e precisamos dar um sorriso quando na verdade é a vontade de chorar. Muitas vezes nós precisamos nos posicionar diante dos filhos como se estivesse tudo bem, quando a gente não está tão bem assim. Deus sabe o quanto que um tolerou o outro para chegar até aqui. Sabe? Agradeçam um ao outro. Deus sabe quantas pessoas tentaram impedir que isso chegasse a acontecer, ou que vocês permanecessem juntos. Graças a Deus que vocês não ouviram aqueles conselhos. Porque se vocês tivessem parado para ouvir, vocês não estariam aqui hoje. Graças a Deus que aquela pessoa que chegou tentando impedir, falando algumas coisas, você não deu importância. E se você tivesse dado importância, vocês não estariam juntos aqui hoje. Olha o quanto que isso é impactante. Olha o quanto que isso é importante. Sabe? Pode ser que muitas vezes que você tentou desistir, ou pensou em desistir, o outro estava em oração, dizendo: Jesus, não deixe, eu amo tanto essa pessoa, o que será da minha vida? Foram muitas orações que vocês não podem imaginar. E sabe, hoje os seus filhos, hoje alguns aqui netos, eles podem hoje ter a felicidade de ter uma família estruturada, porque vocês decidiram permanecer a despeito de qualquer coisa. E é por isso que eu louvo o nome de Deus esta noite. É por isso que eu gostaria de algo que eu costumo dizer que é extraordinário. Numa renovação de votos, a gente faz decorações, e que é muito importante e muito lindo. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu percebi que tinha tido um trabalho especial, e é bom quando a gente chega no lugar e sabe que está preparado para a gente. Isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer que o mais importante é a oração. Amém. A oração que nós vamos fazer esta noite é uma oração confirmando ao Senhor que nós vamos ficar juntos. Vocês irão permanecer juntos até a eternidade. Nada e nem ninguém poderá separar vocês pela graça de Deus, porque foi Deus quem juntou vocês. Amém. Ai, louvo a Deus. Mas antes dessa oração, nós vamos ouvir outra mensagem musical. E essa mensagem musical já é algo que vai falar no seu coração. E logo depois nós vamos fazer essa oração para coroar esse momento tão especial. A mensagem está de lá e pegando no que está acontecendo. E o filme do lado de cá.